song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's ride. Boa tarde, Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF, a comunidade. Nesse sábado à tarde, né, a gente levar várias informações, né? Dia 2 em diante, né, começou a enchente no Rio Grande do Sul, né? Muita chuva, alagou no Guaíba subiu muito e deu um transtorno para toda a cidadezinha da volta, né? E hoje nós temos aqui com a gente aqui o César Lima, que é coordenador do Conselho da Saúde e também, né, faz parte da SOFAM. Foi presidente da SOFAM, agora vice-presidente da SOFAM, e também representa o Conselho Nacional, faz parte do Conselho Estadual, né, Conselho Estadual da Saúde também, né? Então eu gostaria, vamos tocar acho, na primeira pauta da SOFAM, né? Como é que está a SOFAM com esse transtorno aí que está acontecendo em todo o Rio Grande do Sul aí? Como é que está a situação aí da SOFAM, né? Porque praticamente parou quase tudo, né? Mas a SOFAM ela vive em função das pessoas que usam muito da saúde, né? Então eu gostaria que o César começasse pela SOFAM. Né? Boa tarde a todos os telespectadores, né? É um sábado aí que a gente espera que até o final da noite seja um sábado tranquilo, mas passamos momentos difíceis, né? Momentos bem complicados aí para todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente sentiu, né? Sentiu na pele aí essa condição de que as coisas que acontecem no passado não vão voltar a acontecer de novo. É muito longínquo quando aconteceu a enchente, né, 41, se não me engano, e hoje, em 2024, a gente está nessa situação aí complicada, que vai levar muito tempo ainda para se resolver, voltar à normalidade. É o grande pai lá nos testando, né? Ver a nossa resiliência. E não seria diferente até para todos os estomizados, o pessoal da SOFAM, de todo o estado, a terceira coordenadoria, por exemplo, que é da nossa região aqui, fez a entrega de bolsas para todos os estomizados. Claro que lá no início, depois de eu conversar com uma diretora do estado referente ao quantitativo de bolsa, estava garantido, foi garantido-me pela Neuza, que esse material estaria já comprado, né, estaria pronto para ser entregue aos usuários. Perfeitamente, não faltou bolsa e não está faltando bolsa para ninguém até agora. E a gente segue aí nessa luta, né? Porque muita gente também no estado, a gente não sabe realmente a condição da estomia, se perdeu as bolsas, se já conseguiu pegar no seu município o material. A gente tem uma visão, mas não muito clara dessa situação no estado do Rio Grande do Sul, nos municípios que foram atingidos. Em outra situação também nós teríamos uma participação em Santa Catarina. A SOFAM iria a Santa Catarina, junto com o Conselho Municipal de Pelotas, participar de um congresso, que a gente já teve que cancelar a saída, né? Isso seria uma coisa muito boa. Eu acredito muito nessas situações de congresso e palestras, para a gente adquirir mais conhecimento a respeito. Que muita gente, na realidade, quando tu fala em SOFAM, tu fala em estomia, tu fala em vários termos, as pessoas não sabem o que é. Né? Por quê? Porque a pessoa só vai saber o que é estomia, ou vai saber o que é um estomizado, do momento que ela chega no hospital e ela é preparada para uma cirurgia. A partir dali, né, geralmente são pacientes de câncer, tu passa a usar uma bolsa de colostomia, aquilo grudado no corpo, né? É estranho, é difícil, a aceitação é horrível,
todos nós temos essa dificuldade, porque na realidade quando tu recebe o diagnóstico que tu tá com câncer, tu já nesse momento tu morre 50%, né, cara? Porque tu sabe que é uma doença terrível, uma doença que tu tem que ter muita resiliência para combater ela, né? Além de ter o atendimento rápido, tanto é que ela é prioritária, em qualquer outra doença ela tem a prioridade de tratamento, e mesmo com essa prioridade ainda estamos levando muito tempo para as pessoas chegarem aos atendimentos, conforme a lei federal indica, né? Pessoas com câncer têm 30 dias a partir do diagnóstico e 60 dias para estar sendo tratadas já. E a gente sabe que a realidade não é essa aí, né? E agora ainda com todo esse problema aí, apesar dos serviços estarem funcionando na questão oncológica, tranquilo, tá sendo, mesmo que complicado, tá acontecendo, mas a gente vê que é uma sombra, né? É um perigo, tu começa a viver momentos de terror mesmo, tu sabendo que tu vai ter o atendimento, mas mesmo assim é complicado. A Sofam tem seguido agora com a frente da Sofam, porque também o meu período como presidente da Sofam, ele acabou, né? Então não tem nem como continuar, e a gente elegeu o senhor Luiz Pierre, que é um cara conhecido aí na cidade, foi no passado conhecido aí, acho que muita gente conheceu ele por, se não me engano, Dr. Carpete. É um cara aí que tem conhecimento e que tem uma força aí para melhorar as condições do associado. Sim. Da Sofam, porque na realidade a Sofam não tem associado. Tu chegou lá, tu usa a bolsa, tu participa do programa de assistência ao estomizado. A realidade é que as pessoas dentro da portaria 400, elas quando se tornam estomizadas, elas deveriam participar. Deveriam, não são obrigadas, mas deveriam participar de uma reunião por mês com a equipe multidisciplinar, que tem o programa de assistência ao estomizado, que não é todas as cidades que tem, são apenas algumas cidades no estado que tem, Pelotas é contemplada com esse programa, onde tem psicóloga, tem assistente social, tem uma estomoterapeuta, tem uma enfermeira, tem o pessoal da logística, né? Então tem assistente social, como eu não sei se eu já falei, mas assistente social. Então tem uma equipe multidisciplinar. E essa reunião, ela é para quê? Para que a pessoa que tem dificuldade de aceitar esse momento do uso da bolsa e tal, ela possa participar dessa reunião e conhecer pessoas que passaram pelo mesmo problema, né? Tiveram as mesmas dificuldades, mas não aceitam. Então, é uma forma de uma reunião de grupo, tá? E a Sofam, ela entra ali como? Ela entra aproveitando que já tem aquele pessoal ali. Essa reunião não é uma reunião de associação, tá? Que fique claro isso aí, não é uma reunião da associação. É sim uma reunião de estomizados, como consta a portaria 400 do Ministério da Saúde. Deveria ser, no meu entendimento, depois de anos à frente da Sofam, que as pessoas deveriam ser obrigadas a participar dessa reunião. Por quê? É nessa reunião que elas podem ver, conhecer outras pessoas, conhecer os direitos que elas têm através de advogado, nutricionistas, médicos também, né, que participam. Sempre a gente tem alguém que se propõe a fazer parte de uma palestra, compor uma palestra para o conselho, para as pessoas, para a Sofam, para que as pessoas tenham uma reação, né? Isso aí, o tratamento do câncer, ele é basicamente positividade. A pessoa tem que pensar positivo, a pessoa tem que se agarrar em tudo que tem, interessa espiritualmente, não, de todas as formas, para conseguir vencer uma doença tão difícil. Uma boa parte dos estomizados, eles são idosos, chegam através do câncer, tá? Tem outras doenças, tem outras situações, acidentes. Estomizado, tu pode te tornar de uma hora para outra. Sim. Tu pode estar vindo de bicicleta aí, caiu um tombo. Te dá exemplo. O ex-presidente levou uma facada,
se Sim. tornou estomizado. Sim, não, estomizado tem várias pessoas. Sim. Algumas fazem, já são conhecidas no país, se promove mais um pouquinho com a causa social e tal, mas não é uma vida muito tranquila, não é uma vida muito fácil para muitas pessoas. Então, é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, eu posso dizer isso aí, porque eu tive essa experiência, né? 2010 tive um câncer, 2010 para frente eu passei a usar uma bolsa, eu uso até hoje, só que eu tive outra condição de encarar essa dificuldade. Eu nunca me entreguei de forma alguma, sabe? Eu sempre dizia, eu quero... Os primeiros 3 anos mesmo eu não participei da Solfam. Por que eu não participei da Solfam? Eu estava no meio de pessoas que pensavam em morrer, eu não queria morrer. Quando eu recebi lá o meu diagnóstico, que eu estava com câncer, eu só tinha naquele momento um pensamento: como eu vou dizer para os meus filhos que o super-herói deles vai ficar pelo caminho? Então isso aí era uma coisa que foi a pior dos momentos, foi chegar do hospital em casa e dizer para os meus filhos que eu ia ficar nessa caminhada, eu ia ficar pelo meio do caminho. Mas, graças a Deus, não fiquei, continuei e ainda assumi algumas posições de liderança para ajudar aqueles que precisam. Mas é uma dificuldade. E essa reunião, ela ajudou. Depois de algum tempo, eu saí do Farroupilha, eu era diretor do Farroupilha, saí fora do Fragata lá do Farroupilha e comecei a me dedicar à associação, para que as pessoas tivessem conhecimento de leis, para as pessoas soubessem o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, dentro desse quadro de necessidade, porque pela lei 5.296, se não me engano, eu não estou recordado, mas parece que essa lei, todo estomizado ele é considerado como deficiente físico, então ele tem direitos, prioridade, tem direito a várias situações, né? Principalmente o atendimento prioritário em casas que tem esse serviço, né? No caso lotéricas, bancos, atendimento prioritário mesmo, conforme está a lei do pessoal que tem algum problema de deficiência. Ele é considerado um deficiente físico. Então isso aí foi se afirmando. E a associação, infelizmente, a gente tentou fazer uma época com cadastros. Sim. Tem pessoas cadastradas ali e tal, não deu certo. Então hoje quem chega, passa a usar uma bolsa, está convidado sempre para participar da reunião. É uma pena que não participam, é uma pena, porque Pelotas tem 450 estomizados cadastrados no programa de assistência ao estomizado incontinente, que é ali na Voluntários da Pátria, no Centro de Especialidades, sala 201. Tá? E dessas 450 pessoas, a gente às vezes numa reunião não chega a 25, 30 pessoas. Na realidade, se tivesse 45 pessoas, seriam 10% desse número, e a gente não consegue fazer isso aí, porque as pessoas têm na cabeça, muitas têm na cabeça, que elas só têm direitos, elas não têm dever. Tá? E isso aí, como eu digo, eu sempre disse e vou dizer, eu para lutar por você, eu para lutar por outras pessoas, para garantir os direitos delas, eu tenho que ter alguém que me dê esse suporte, que são os estomizados. Eles têm que estar atrás para me erguer a bandeira deles, para o próximo presidente que chegou agora, o seu Luiz, erguer a bandeira deles e conseguir que coisas básicas, né? Ontem, sexta-feira mesmo, eu recebi uma notícia boa, porque depois de uma luta tremenda para conseguir um sistema de ar-condicionado que o programa tinha, que estava há mais de ano, que não era colocado lá, ou arrumado o ar-condicionado que tinha, sexta-feira recebi a informação que agora foi colocado um novo ar-condicionado na sala onde estão as bolsas. Então, esse momento, isso aí é porque a gente está ali, está brigando como a Solfam, sim, brigando como Conselho Municipal de Saúde, que é o cargo que hoje eu ocupo, depois de muita luta com a Solfam, muita luta com o pessoal, com o PACAF também, a gente junto com a UPACAF, a gente levou muita informação para as pessoas e levantando essa bandeira, entramos no Conselho Municipal, né, Valdir? Sim. Com a UPACAF. Eu representei a UPACAF 2 anos, acho que foi. Isso, né? Isso. E depois é que eu passei como presidente da Solfam, o Valdir entrou na vaga da UPACAF no Conselho e eu entrei como coordenador já do Conselho, também eu estava de
representante da Sofam, ou seja, mais um representante dos usuários, o PACAF, a Sofam, para votar as coisas da saúde em Pelotas. E agora, por exemplo, ainda continua... E tem vagas aí, né, César? O Conselho pede que as entidades, né, que são usuárias, né, se apresente para fazer parte do Conselho, né, porque a gente que defende... não adianta ter um conselho, somos 48 e tendo ali várias vagas ali que poderia estar, né, lutando para melhoria no sistema, né, da saúde, que muitas vezes depende, a aprovação passa pelo Conselho da Saúde. Qualquer recurso passa pelo Conselho da Saúde. E muitas vezes o Conselho, por ter vários que atuam e vários que muitas vezes não atuam dentro do Conselho, e a gente fica frágil ali para defender o direito cidadão, né, do usuário. E essas vagas têm que ser preenchidas, então as entidades têm que se apresentar. É a questão das políticas públicas, né? Todas as políticas públicas, vamos dizer que o recurso que vem para a saúde, ele tem que ter aprovação do Conselho Municipal de Saúde em todas as cidades do Brasil, né? E o Conselho Municipal de Pelotas, ele é um conselho super ativo, gente. Ele é super ativo, mas mesmo assim, às vezes nós temos vaga, e não é vagas assim porque um conselho é formado da seguinte forma, Pelotas, por exemplo, tá? O conselho ele tem que ter 50% das vagas, tá? Vamos supor que sejam 100 vagas, tá? Da formação de um conselho. 50% tem que ser representantes dos usuários, 25% tem que ser representantes dos trabalhadores e 25% dos gestores e prestadores. O Conselho de Pelotas é formado por 48 entidades. Essas 48 entidades, 24 tem que ser representantes, tá? 24 representantes dos usuários do SUS, 12 representantes dos trabalhadores e 12 representantes da gestão ou prestadores de serviço. É nesse momento que a cada 15 dias são feitas reuniões, tá? Que são as plenárias, aonde é decidido a questão dos recursos, apresentados os projetos da secretaria, essas coisas que a secretaria, novos planos que a secretaria fez para aprovação do conselho. Por isso é importante. Isso aí é participação social, é controle social. E as pessoas, infelizmente, só sentem na pele quando as coisas não funcionam direito. Aí começa a reclamar, tá, mas tem gente, ainda existe gente, em pleno século XXI, existe gente dentro da nossa cidade, que é uma cidade que dá para dizer que é uma cidade bem informatizada, né? Porque hoje tu olhar em qualquer bairro aí, qualquer vila, as pessoas, ainda fiz esse comentário essa semana com o pessoal, muitas vezes a pessoa tem uma casa humilde, uma casa com quase nada de eletrodomésticos, vive num sistema de pobreza, mas tu olhar para a mão deles tem um celular de R$1.000 e tantos, como adquiriu não se sabe, mas acredita-se que seja trabalhando. Mas a pessoa, em contrapartida de viver numa situação difícil, ela tem um bom celular. E isso traz, de certa forma, informação. Para que tu quer um celular bom se tu não tem uma internet? Tens que ter também uma internet para usar, mesmo que tu ande em lugares que sejam internet aberta, livre, que tu possa usar na frente de uma escola, que tu saiba a senha ou coisa parecida, na frente de um hospital, na frente de um supermercado, ou tu saiba que esses lugares, aí sim, tu pode ter um telefone que não tenha uma internet, né? Mas a princípio tu precisa ter um sinal. E esses sinais não são gratuitos. Infelizmente, tu, de alguma maneira, tem que botar um créditozinho ali no telefone para não perder o número. De alguma forma, tu tens que fazer um gasto. Então, quer dizer que saber que as coisas existem, as pessoas não têm muita vontade de procurar. Um dia nós estávamos numa situação lá no Conselho, onde estava presente o presidente do Conselho Nacional, Fernando Pigato, foi dia 23 de março. Isso. Né? Dia 23 de março, nós estávamos numa reunião lá, onde, de repente, uma pessoa disse, mas eu não sabia que existia o Conselho. Eu digo, mas parei, o Conselho fez agora, na verdade, agora é dia 26 de abril, 26 de maio agora, tá? O Conselho fez 33 anos em Pelotas, Conselho Municipal de Saúde.
33 anos. Como assim tu mora numa cidade e tu não sabe que existe um órgão que é o órgão que te defende, é o órgão que defende o SUS, que é o órgão do controle social, que é o órgão que, se tu procurar as pessoas lá no conselho, trabalha das 8 da manhã às 2 da tarde, às 14 horas, tu procurar, a gente não vai fazer milagre. Sim. Milagre ninguém faz, tá? Mas a gente vai procurar encaminhar aquele teu problema, saber por que não aconteceu ainda, o porquê da demora, de tu não ter sido atendido, de estar te faltando um medicamento, de vários questionamentos, que a gente vai procurar saber com as pessoas da direção, com os gestores. É por esse motivo, olha, temos uma fila hoje, vamos supor um exemplo, temos uma fila de 1.000 e tantas pessoas esperando por tal exame, mas a gente vai te dar uma resposta, vai te dar um retorno, vai dizer qual é o caminho que tu tem que tomar, se é por aqui, se é por ali, quem tem que procurar, ou se não tem que procurar, tem que aguardar, mas a gente vai tentar ajudar. E a gente tem uma triste realidade que muitas pessoas, quando tu convida para fazer parte do Conselho Local de Saúde, que faz parte da lei do SUS, tá? Que todas as UBSs tenham um Conselho Local de Saúde. O que é um Conselho Local de Saúde? São usuários do SUS, junto com trabalhadores e um representante do gestor, tá? Para analisarem as dificuldades daquela unidade básica e, a partir dali, o Conselho Municipal de Saúde, que a base é no centro, aqui na Rua 3 de Maio, 1060, a partir dali o Conselho vai procurar saber por que as necessidades daquela unidade básica não está sendo resolvidas, por que está acontecendo, né? Então, quando a gente chega nessas unidades básicas, aqui em Pelotas são 50, tá? São 50, tu não tem a participação da população, que deveria zelar e ajudar na formação desses conselhos, porque todos nós somos fiscais de um serviço que é bem pago. Não é assim, olha, não é um serviço que muitas vezes, porque a saúde tá falta dinheiro, não falta. O recurso vem, os funcionários são pagos. E às vezes o serviço é precário, né? Ou é por falta de recurso humano, ou é por falta de uma verba que era para tal coisa e não foi aplicada tal coisa, foi aplicada noutra coisa, dentro da saúde. Então, para isso existe o conselho. Para isso, o gestor tem que prestar contas para o conselho. Para depois o conselho passar em plenária a aprovação, porque o conselho ele não é consultivo. O Conselho Municipal de Saúde ele é deliberativo, é diferente. Consultivo é quando tu pergunta. E deliberativo não. O conselho deliberou, passa pelos demais órgãos que tem que passar e tem que ser cumprido. É simples. Se aquilo não for cumprido, vai para o Ministério Público. E o Ministério Público tenta, de alguma forma, fazer com que essa norma seja cumprida. É simples. Às vezes eu digo, pessoal, cara, seria tão cômodo a gente chegar e ficar sentadinho lá dentro do conselho. Chegou isso aqui, tá faltando isso. Tá aqui, bate um ofício e manda para o Ministério Público. O promotor lá que se vire. Né? César, eu vou te fazer uma pergunta. Já que a gente já tocou no Conselho da Saúde, foi aprovado na Câmara de Vereador um recurso para comprar um veículo. O Conselho também teria que o Poder Público teria que repassar também outro carro para o Conselho, até porque teve um acidente, foi perca total. Como é que está a situação da questão desses dois carros? Porque hoje o Conselho está com um carro praticamente emprestado da Secretaria, não é um carro dela, né? Para poder fazer a fiscalização, para ver se está funcionando a saúde em Pelotas, precisa que o Poder Público, que os recursos vêm para isso, os recursos destinado para isso. Como é que está? E a Câmara, a vereadora Carla Cassali, aprovou para a compra de um veículo, e tem outro veículo. Como é que está a situação desses carros para servir ao Conselho? Na realidade, essa função do carro, ela já é, ao menos no meu mandato, né, ela é uma
É uma condição bem complicada, porque a gente já tem trabalhado muito em cima dessa situação. 2021 eu entrei em janeiro, em agosto eu participei da eleição e eu era, no caso, mandato tampão de final de início de 2021 a agosto de 2022, depois fui eleito por unanimidade e desde o início eu entendo que Pelotas, com o tamanho que Pelotas com o número de serviços que Pelotas tem, com uma colônia imensamente grande a área territorial. Pelotas é uma cidade médio porte do estado do Rio Grande do Sul. Não tem como fiscalizar serviços, tá, com um carro, apenas um carro. Então, desde o início, a gente se propôs que durante os próximos anos da minha gestão, já que eu fui eleito, né, o coordenador e tal, nós conseguíssemos no mínimo uns 2 a 3 carros a serviço do Conselho. No primeiro ano ficou acertado 2022 que nós iríamos receber uma verba maior, porque também esse foi um questionamento do Conselho, por que o limite da verba destinado ao Conselho era esse valor X, tá? Chegar no final do ano ele zera, no outro ano inicia com o mesmo valor. Para aí, tem algo errado nisso. Dinheiro nenhum para um ano, ou deixa tempo parado, que ele não tenha juros e correção monetária. Se chega no final do ano, eu tenho 100 mil para usar, que não era o caso, era bem menos, tá? Eu tenho 100 mil para usar, e chega no final do ano, eu não tive a liberdade de usar esses 100 mil, eu usei apenas 20, 25 mil, e 75 mil vai zerar, para que eu tenho uma verba de 100 mil? Para ficar presa dentro do sistema? Não vamos ter que acertar isso. E a partir daí, o Conselho começou a ter as verbas destinadas ao Conselho, tá? Essas verbas para uso, para compra de materiais, para uso educativo da população e outras ações que são inerentes, né, ao Conselho, que o Conselho tem que cumprir. Tudo tinha dificuldade de chegar. Agora está melhorando um pouquinho, mas tudo tem dificuldade para chegar. Porque depende do processo de compra. Quando a secretária chegou, agora o processo de compra vai melhorar e tal. Só que o processo de compra dura até hoje, essa pendenga aí de que vai melhorar. Está melhor até, vamos dizer que está melhor, porque algumas coisas estão chegando, mas já está terminando o mandato. Tá? Ele está terminando o mandato da atual gestão. Agora tem a eleição, não sei se vai ser o mesmo partido ou não, mas está terminando. Então, independente do que acontecer, pode nós seguirmos nesse mesmo estilo de situação para mais 4 anos. Mas também pode acontecer, entrar outro governo, os caras sentar, achar que nós temos... E mesmo mudando, a prefeita atual, ela não pode concorrer, porque ela já cumpriu 8 anos. Só pode ter 8 anos de mandato. Ela cumpriu 4, depois está cumprindo mais 4. Então, ela já não pode. Mesmo que seja eleito um representante do próprio partido dela, o sistema deve ser outro, né? Porque o prefeito vai ter, né, a forma de governar. Né? Entende-se assim, né? Entende-se assim, mas de repente a forma, as diretrizes que é feita a atual gestão não mude muita coisa e continue o mesmo estilo de situação. Tá, tudo bem. Mas também tem outra coisa, né? E se alguém da oposição ganhar? E pode acontecer, na eleição tudo pode acontecer. Aí talvez, de repente, a gente... Pode até ser melhor, de repente, melhora, ou pior. Ou volta para trás lá e vamos começar a gatinhar de novo, mais 4 anos atrás das coisas que são... tem algumas coisas que são óbvias, não precisa muita coisa para... apenas entender a situação de cada conselho lá, porque todos os conselhos têm problema. Todos têm dificuldade, todos. Não é só o Conselho da Saúde, é o do idoso, o do PCD, todos os conselhos têm dificuldade de trabalhar em Pelotas. Todos. E eu não estou sendo injusto. É só conversarem com a professora Dora, conversarem com o seu Lélio, que é do idoso, a professora Dora, que é presidente do conselho, do Fórum dos Conselhos, a Brandina, que faz parte do conselho dos deficientes, das pessoas com deficiência física e altas habilidades, dos PCDs, né? Então, todos os conselhos têm dificuldade de trabalhar, têm dificuldade mesmo.
alguém da gestão não sabia, eu estou comunicando. Todos os conselhos têm dificuldade. E alguns conselhos que eles terminaram. Né? Eu vou te dar exemplo. O Conselho do Trânsito, né? que tratava muitas vezes, era só de passagem de ônibus, né? Que já vinham negociado e que eu participei desse conselho. Participei muito desse conselho, terminaram com o conselho. Né? O poder público muitas vezes não tem interesse que os conselhos estejam funcionando. O da habitação é outro também, que tinha que terminaram. Eu cheguei a ser presidente do Conselho da Habitação, onde o Belete, que era do Conselho da Saúde, né, era o meu secretário na época. Foi onde a gente começou a atuar nos conselhos, foi na época da habitação. Ele fazia parte do Conselho da Saúde e também da habitação. A presidente era dos bancários, até que era presidente. Eu era o vice, a representante dos bancários. Parou de participar, porque não tinha mais tempo, tinha muita atividade, ela estava até se mudando da cidade. De bancário, tu vai transferido muitas vezes para outra cidade e aí não fica ali. Aí tinha que mudar o representante, eu acabei assumindo junto com o Belete. O Belete fazia parte. E funcionava bem. Né? Depois vai aquilo, vai se desgastando, né? Não tem reunião, porque dependia muito do poder público, aí vai se desgastando e acabam fechando os conselhos, que é menos um para fiscalizar. E deveria ter o Conselho da Habitação, porque vem muito recurso, que nem o do Conselho da Saúde, vem recurso. Então teria que estar funcionando. No trânsito, quem mandava mais eram os empresários, né? E eu tinha muita briga com os empresários. Acabei até representando, eu representava a Alpacab, passou a ser o Pacaf, e foi um projeto para a Câmara de Vereador que passasse a união de associação passasse a ter direito através da Alpacaf. Aí trancaram lá o projeto para que a Alpacaf não participasse. Isso foi, e aí cito, na frente dele, do vereador, que ainda está lá, que é o vereador Marcola. O vereador Marcola foi que trancou que a entidade tivesse representante, porque eles diziam que a vaga era da Alpacab e não da Alpacaf. E os outros conselhos nunca teve problema. A Alpacaf sempre se fez presente, aonde é convidada, né? Ela participa. Então, eu acho que o poder público tem prefeitos que gostam de atuar com os conselhos, mas tem prefeito que não gosta. E como é obrigatório do Conselho da Saúde, não tem como eles terminar. Então, é deliberativo. Sim. Os outros não era deliberativo. Então, por isso que realmente o poder público muitas vezes tenta engessar, como aconteceu lá que queria terminar o Conselho da Saúde em Porto Alegre. O prefeito Melo queria terminar com o Conselho. Sim. Né? Passaria consultivo, né? Sim. Mas, voltando à situação dos carros. Então, a gente fez um pedido à secretaria, porque nós tínhamos recursos para receber, feito o cálculo já, depois de saber o que tocava para o conselho, e nós fizemos um acerto com a secretaria, onde ficou um carro à disposição do Conselho Municipal, um carro cedido pela Secretaria Municipal de Saúde, e nós com outro carro que nós já tínhamos, ficaríamos 2 carros. Em junho, isso foi no início de 2022, em março, o carro chegou, o carro esse que foi cedido, chegou para o Conselho, e o Conselho passou a ter 2 carros. Em junho, por infelicidade, numa ida a Porto Alegre, houve um sinistro, um acidente, e o carro deu perda total. É um milagre que o Jaime, que é o conselheiro, um dos nossos conselheiros mais antigos, estava neste carro, e somente o local dele, porque tinha uma concessão para uso desse carro, somente o lugar dele que sobrou inteiro dentro do carro, foi perda total. Da partir daí se criou a esperar o seguro reembolsar a parte do conselho, e o conselho tinha um valor lá atrás guardado, que também nunca entendi por que o conselho não conseguia gastar aquele recurso, e a gente juntou os 2 recursos
para comprar um carro para o Conselho, que desde então até agora não chegou, mas pelas últimas notícias que eu sei, ele já está comprado, uma coisa assim, a empresa tem que entregar. Nesse meio tempo, em 2023, nas emendas impositivas dos vereadores, a vereadora Carla Cassais fez uma emenda para o Conselho no valor de R$71 mil para a compra de outro carro para o Conselho, tá? Aí ficaríamos na realidade deveríamos ficar com 3, o que foi negociado no primeiro ano de 22, o carro do Conselho que já era o que foi comprado, e esse da vereadora Carla Cassais, que até então ainda não chegou. Esse da emenda impositiva, segundo informações que eu sei, a empresa que fechou o negócio, todo o trâmite legal com a Prefeitura Municipal de Pelotas, ela desistiu do negócio porque não estava incluso uma situação, parece que de frete, uma coisa assim, e voltou a estaca zero de novo. Agora estamos esperando o segundo vencedor da licitação, se não me engano, para que entregue o carro da emenda impositiva. Com 2 carros, com certeza, quando chegar esses carros novos, né, vai ser bem melhor, bem mais fácil fazer a fiscalização dentro do município de Pelotas, né, porque hoje mesmo, por exemplo, eu hoje tive que fazer um ofício requerendo um carro, para a partir da semana que vem, 2 vezes na semana, eu tenho um carro à disposição à noite, porque eu tenho serviços a fiscalizar de noite, PS, UPA, as 3 UBAI, são 5 serviços que à noite não tem risco do Conselho Municipal ir visitar, né? Só quando me dá umas loucuras aí que eu peço para alguém que faça essa volta comigo e mais outro conselheiro, e a gente vai e dar uma olhada como está o serviço, se estão atendendo, se está certinho, se está fechando na hora certa, se está abrindo na hora certa, né? Conforme muitas vezes por denúncia, né? Por denúncia da população, que as pessoas, olha, eu tenho ido em tal lugar não está abrindo, não está oferecendo isso. Cheguei em tal lugar, me atenderam, nem me tocaram e me mandaram para a UPA. Então tem todos esses embrólios aí que tem no dia a dia, que é a vida do Conselho, né? Então a dificuldade é que no momento ainda temos apenas um carro, né? Um carro que eu tenho negociado agora nessa parte mesmo das enchentes, que a gente, como Conselho, a gente não tem muito a fazer, a não ser que a gente está fazendo atualmente. Consegue o carro, sai, faz uma fiscalização para você ver como é que está o serviço, e olha, e eu tenho para dizer para vocês que todas as vezes que a gente saiu nesse período da enchente, os serviços estão bem dispostos, tá? Bem colocados, não são serviços inchados de pessoas esperando. Hoje mesmo saímos de manhã, a UPA não tinha quase ninguém. Até para informar que muitas pessoas pensam que a UPA ainda está lá no Areal, né? Ela está funcionando provisório lá nas Três Vendas. A UPA está ali no ambulatório do hospital universitário ali, do lado da Associação Rural. Antes de chegar à Associação Rural, quem vem desse lado do centro para lá, é ali, no lado da... Onde era o Oliva Leite. Isso, tá bem tranquilo, só é lá no fundo, né? Ficou uma distância, mas também nem tudo dá para reclamar. Tá tendo atendimento, a qualidade do atendimento hoje tivemos lá de manhã, praticamente vazia, devia ter no máximo, tinha umas 5 pessoas esperando e o resto todos sendo atendidos. Eu acho que não chegava a 30 pessoas dentro da UPA hoje de manhã, pela parte da manhã, o horário que estivemos lá. Pronto-socorro também tem um público ali, a casa não está cheia, tá? Nós tivemos de manhã lá, apesar que no pronto-socorro a gente regularmente recebe todos os dias a informação de quantos leitos o pronto-socorro abriu. Se abriu com 6 de UTI, 40 e poucos de leitos ocupados no PS, a gente sempre sabe na primeira hora. Chegou lá, abriu o e-mail do Conselho, já está ali a informação do dia.
E nas UBAs também, tivemos lá... E as vacinas, como é que tá funcionando, César? Tudo funcionando. Hoje tivemos ali na UBS na rua, também, uma equipe bem montada, muitos profissionais, tá? Muitos profissionais ali, esperando um público, e um público bem fraquinho. Eu vou dizer assim, ó, poderia ter mais pessoas que de repente tem às vezes dificuldade ali na própria área que hoje era Simões Lopes, né? A UBS na rua, mas o público, aquela hora, já eram quase 10 horas da manhã, o público estava bem fraco, né? Poderiam ter muito mais pessoas. Será que não é que falta divulgação, alguma coisa assim? Como é que tá? Porque a prefeitura, ela tem Ascom, né, que é para divulgar o trabalho da prefeitura. Não poderia se fazer maior divulgação no meio de comunicação desse evento também? A gente teve hoje de manhã uma ideia assim, ó. Quase todos os abrigos, se não todos os abrigos que a prefeitura colocou durante essa enchente, todos os abrigos têm equipe médica. Então isso aí tirou aquelas pessoas que teriam que procurar uma unidade básica de ir para a fila ali, esperar para ser atendido, talvez não teriam sido tão bem atendidas dentro fora dos próprios abrigos, né? Porque todos têm. A gente também fez a semana retrasada uma fiscalização nos abrigos oficiais da prefeitura e constatou que todas as pessoas estavam bem cuidadas. Hoje a gente teve na agremiação ali, agremiação, acho que não, a BB? Sim. A BB, nós tivemos ali hoje de manhã também, espetacular, muito bem, ao menos a gente sentiu isso aí, né? E isso é importante, porque o conselho não é contrário às ações da prefeitura. Sim. Pelo contrário. Nós estamos ali para ajudar. Queremos ajudar, nós queremos fazer parte. Mas muitas vezes tem pessoas do governo que entendem que nós somos inimigo, né? Ao contrário, nós temos ali para apontar, tem coisa errada, tal coisa errada. A luta é uma só, cara, a saúde. Nós somos todos, ao menos é o que eu penso, sim, né? Que todos nós temos que focar em ajudar na saúde. Claro que o que tiver errado nós vamos falar, tá? O que tiver em desacordo com as normas regidas pelo SUS ou coisa parecida, ou que a gente acha que tem alguma dificuldade para o usuário, a gente vai falar, a gente vai ser participativo, mas assim, ó, eu vou participar daquilo como coordenador do Conselho Municipal, daquilo que nos convidam para participar. Aquilo que olha, tem uma reunião em tal lugar, o controle social é necessário ele estar presente, o controle social estará presente. Mesmo a gente tendo um número pequeno de conselheiros que se propõem, no 48 é o Conselho Geral, tá? Mas desses 48, nem todos participam do Conselho, tá? Então, nem todos vão lá na sede do Conselho. Eu devo ter mais ou menos 10 a 12 pessoas que são... todos os dias estão no Conselho junto comigo, a partir das 8h30 da manhã até as 14 horas, o Conselho abre às 8h30, chega todo mundo, e se nós tiver carro, nós estamos na rua, se nós não tiver carro, nós vamos nos hospitais, que é mais perto, mas as pessoas que participam não são tantas assim como tem o Conselho 48. Nós temos 12 pessoas no máximo, tá? Que são voluntários. Conselheiro de saúde, para todos fiquem sabendo, são pessoas que trabalham no Conselho Municipal de Saúde, não são remuneradas. Esse é um trabalho voluntário, tá? Sem remuneração. Então não adianta quando a gente chega num lugar, as pessoas olham, vocês devem ganhar um monte, andando de carro para lá e para cá. Não, nós estamos justamente, porque a gente já ouviu isso de usuário. A gente já ouviu isso de usuário, achar que nós temos um salário, né? E às vezes estamos batendo de frente com pessoas que não têm o mesmo interesse que nós temos. Infelizmente, a vida tem que seguir, né? A vida segue e a gente está por incrível que pareça, a gente está do mesmo lado, mesmo algumas vezes parecendo que não, mesmo algumas vezes que a gente é excluído de algumas coisas, não nos chamam. Quando a gente descobre alguma ação é porque a gente leu o Diário Popular no outro dia, porque saiu no Diário Popular.
tal ação foi feita, isso aí vem a foto ali, vem os protagonistas, né? Mas procura entre essas fotos, comece a observar isso aí nas publicações, procure o controle social, se ele está presente. Se ele está presente, é porque o Conselho e o controle social fez parte daquilo ali. Se não está presente, com certeza nós não temos esse problema aí de... porque nós é que somos os certos. Não, a gente tem que tentar sentar, conversar. Tá bom? Isso serve. Tal situação não tá legal, pode dar problema ali adiante. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tenta negociar dessa forma, né? Nós mudamos aquele negócio que entrar nas UBS a gente era visto como carrasco. O Conselho veio para... Não, a gente identifica uma situação, procura saber com o usuário o que aconteceu, procura saber com o trabalhador o que aconteceu, junta as duas situações, faz uma análise e procura o gestor. Olha, está acontecendo isso em tal unidade. O que dá para fazer? Dá para resolver? Não dá para resolver? Infelizmente, nós somos fiscalizados, né? O Conselho Municipal de Saúde tem que prestar contas ao Ministério Público. Infelizmente, isso é uma coisa que eu não posso evitar. Quando a coisa ultrapassa os limites, o Conselho tem que se manifestar para quem? Para o Ministério Público Estadual, Federal, se for o caso, né? Mas não é uma necessidade, ao não ser que nos convidem, tentem fazer, é interessante. E ontem, se não me engano foi ontem, o Brasil, ele se tornou referência em controle social para o mundo. Isso, pelo presidente Fernando Pigato estava lá. Isso. Então, por que para algumas pessoas é tão difícil entender? Tão difícil entender que os conselhos municipais de saúde não estão para atrapalhar, eles estão para somar. Eles estão para somar. Quanto mais pessoas entenderem como funcionam as regras do jogo, mais fácil fica o jogo para todos. Mais fácil. Essa é a minha queixa quanto coordenador do conselho. Muitas coisas que a gente poderia entender, conversar, sentar, a gente tem que procurar outras situações que é para entender, porque quem deveria nos dar esse entendimento, nos ajudar de alguma forma, não faz muita questão que isso aconteça. E nós, Pelotas teve o privilégio de ter o presidente nacional no Fórum, né, Municipal da Saúde. Tivemos o prazer também dele vir aqui num encontro para palestrar sobre conselho local em Pelotas, né? Isso é importante. É um cara que viaja todo o Brasil e viaja o mundo inteiro, né? Isso aí, e vem a Pelotas, faz questão de vir a Pelotas. E um detalhe que é uma referência. Pelotas, quando nós assumimos lá em 2021 para 2022, nós criamos uma cartilha, tá, de formação de conselho local. É uma cartilhazinha onde vem ali um folder dobrado, eu não sei o nome daquele folder, acho que é dobradinho, que se torna um livrinho ali, uma cartilhazinha, tá? Ali a gente botou leis, foi bem bolado aquilo, o Samuel fez um trabalho, ele e a Beth fizeram um trabalho sensacional, um trabalho muito bom. Claro que a gente viu outras ideias e juntou e tirou, vai ser isso aqui que a gente quer, tá? Preste atenção, a primeira tiragem de 10 mil para distribuir nas UBSs, a primeira tiragem, nós levamos um monte de tempo para conseguir. Depois que conseguiu a primeira, nós de lá para cá não conseguimos mais. Nós já temos CIS pedida, já se pediu, já se repediu para que se faça mais impressões para levar essa informação aos usuários do SUS no município de Pelotas. Pois bem, como não veio, nós começamos a imprimir na impressora do conselho preto e branco. O folder é colorido, azulzinho. Ele passou a ser preto e branco e nós continuamos entregando nas universidades na rua, feita pela Universidade Federal, e nós participamos em todas as Rua de Lazer? Rua de Lazer, né? É a mesma universidade na rua, tá? Sim. Agora tem a UBS na rua, eu não sei se é uma consequência de terem visto esse trabalho da universidade, que é muito bom, tá? Mas
Mas nós, o Birinha já aqui, querendo mandar embora. Não, o Birinha é chato, né? Mas assim, ó, voltando, tá? Esse material foi difícil chegar às primeiras 10 mil tiragens, que deveria depois ter sido feito mais 20 mil, mais 50 mil. Pelotas é gigante, tem público para receber, mesmo que tu pegue, olha, não te agrada, bota fora, joga no lixo, mas é educação para a população do município. Pois bem, nós não conseguimos, tá? Nós estamos fazendo isso por impressão, de uma impressora comum, Xerox, que todo mundo conhece, tá? Esse folhetinho, olhem bem o que eu vou dizer, este folhetinho, na vinda do Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, ele levou alguns para Brasília, tá? Agora, dia 23 de março, a primeira vinda dele foi a Pelotas, foi na conferência, 16ª conferência, tá? Depois nos encontramos em Porto Alegre, junto com a ministra Nízia. Pelotas teve em Porto Alegre, teve uma conferência lá também sobre as favelas, e nós estávamos lá junto com a ministra Nízia. Conferência das favelas. Das favelas, né? E o Pigato. Agora, dia 23 de março, tá? O Pigato veio a Pelotas e nos deu uma notícia, que em junho de 23 foi aprovado, deliberado pelo Conselho Nacional de Saúde, uma mudança na formação dos conselhos locais, que veio justamente em cima do nosso trabalho aqui em Pelotas, daquele folder, tá? Que foi mudado uma das situações do Conselho Nacional de Saúde, que é a formação dos conselhos locais, que antes era um número maior de pessoas que precisavam para formar um conselho local, e hoje, por resolução do Conselho Nacional de Saúde, não precisa mais um monte de pessoas. Basta ter 4 pessoas, 2 usuários, que não precisam pertencer a movimento nenhum, basta ser usuário do SUS, um trabalhador e um gestor. Está aí a paridade. 4 pessoas podem coordenar um conselho local de uma OBS, com 4 suplentes. Dá 8 pessoas a mesma coisa. Antes o mínimo era 8 e o máximo 16. Tá? Hoje podem 4 pessoas, obedecendo a paridade, até 16 pessoas coordenar um conselho local de saúde, para facilitar que a população participe desse controle social. Pelotas, referência, quer mais o quê? Aí eu não entendo. Por que às vezes nós ficamos de fora de algumas coisas? A gente é referência em um projeto que é brasileiro agora, é o Brasil inteiro, serve para todo o Brasil, mas, infelizmente, a coisa é assim, né, gente? Tá chegando ao final, né? O Birinha já nos avisou. Já nos correu daqui, né? O Birinha já... O Birinha tá louco para tomar café, mas ele vai tomar café. Deixa eu terminar aqui que ele já vai tomar café. Mas é isso aí, Valdir. A luta é essa aí, nós vamos seguir aí sendo parceiro quando precisar que seja parceiro. Nós vamos seguir cobrando o que nós temos que cobrar. Essa é a função do Conselho? Uma das prerrogativas do Conselho Municipal de Saúde em todos os municípios. E eu tenho levantado essa bandeira que, em alguma forma, mude a lei lá adiante, que os Conselhos Municipais de Saúde passem a prestar conta que não seja para secretarias de saúde em todo o Brasil. Aí nós vamos ter um controle social legítimo, que muitas vezes as pessoas, os conselhos, e não é só aqui, em todos os locais do Brasil, os conselhos são engessados. Tanto é que na 9ª Conferência Estadual, que teve lá, uma boa parte dos conselhos não puderam ir porque as suas prefeituras não liberaram o que está na lei para ser liberado para eles participarem da conferência estadual. Mas a gente continua a luta, continua sendo parceiro, continua com a mesma bandeira, aquela bandeirinha branca, bonita que com a palavra SUS no meio, Sistema Único de Saúde. E, mais uma vez, mando um grande abraço para o nosso presidente do Conselho Nacional, Fernando Pigato. Abraços, e que a gente consiga modificar algumas coisas e que consiga fazer parte realmente do que é controle social. Forte abraço a todos, muito obrigado. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um convidado. Programa O PACAF e a Comunidade. Tchau, Birinha, tchau, pessoal que está nos assistindo.